Tenho que lembrar de dar boa noite. Mundial, programa Às vezes eu dou bom dia. Com Cristina Longhi, para você que quer entender como se estruturar emocionalmente para conseguir grandes resultados na sua vida. Programa Jornadas com Cristina Longhi. Boa noite, pessoal. Eu sou Cristina Longhi mais uma vez com vocês aqui na Rádio Mundial. Gente, hoje eu venho falar sobre uma história muito interessante de uma pessoa que estava muito infeliz com a própria vida, com os resultados. Uma pessoa até que é um cara, né, um homem, um advogado, e ele até na cabeça dele, ele até conseguia ver assim alguns progressos ao longo da vida dele, mas ele sentia que ele podia ser muito mais que aquilo, ele sentia que ele podia conseguir muito mais coisas, ele sentia que estava fraco os resultados que ele estava tendo, né, que ele vinha tendo na vida dele. E assim, nós olhamos para ele, eu e ele junto, né, para a história dele, e assim, aparentemente não tinha nada específico que fazia ele não ir, ou seja, ele tinha uma autossabotagem muito grande, onde ele não se envolvia com as coisas que ele precisava realmente fazer. Então, as coisas que ele precisava fazer eram as coisas que realmente tinham a ver com a ação, de ir atrás, né, dos casos, de organizar, de fazer certas ligações, coisas até simples, mas que ele, por algum motivo, lá no fundo, ele se segurava. Então, ele estava muito chateado com isso, né? Era uma pessoa que estava naquele momento muito frustrada com os próprios resultados. Então, olha que interessante, né? Quando a gente foi estudar, né, ele, a vida dele, eu falo a gente, eu e ele, né, gente, lá no consultório, eu comecei a perceber que ele tinha tudo nas mãos dele, mas mesmo assim ele não fazia. Então, não dependia muito de algo externo, porque ele tinha uma confiança nele. Olha que interessante, ele tinha confiança no trabalho dele, mas algo segurava ele de fazer o que ele tinha que fazer para que andasse muito além. Então, ele tinha uma coisa assim com ele, onde, se eu já pagar as minhas contas aqui, já tá bom. Ele tinha esse limite dentro dele. E esse é um limite que foi criado dentro dele quando ele era criança, quando ele era pequeno. Então, aquela força interior dele, que é uma característica dele, né, que é uma característica dessa pessoa, ele não usava. Ele usava só até um certo ponto e aí sempre ficava parado, né? E aí essa é a clássica autossabotagem. A autossabotagem é um programa interno que nós temos onde a pessoa ela se coloca um limite emocionalmente falando e em termos da vida dela, e nesse limite, o que acontece? É como um termostato, a pessoa, ela põe aquele limite num determinado patamar, às vezes financeiro, às vezes em outros termos, né, profissionais, de coisas que a pessoa quer fazer, e esse termostato, esse limite, né, a clássica autossabotagem, faz o quê? Que a pessoa nunca consiga passar daquilo. Por quê? Porque tá gravado dentro do sistema da pessoa, internamente falando, né? Está neuroassociado dentro da pessoa a ideia de que passar desse ponto, daquele ponto que tem dentro da pessoa, né? Daquele limite, não é bom. E ele tinha, o termostato dele, olha que interessante, estava na área do dinheiro. E ele tinha uma ideia de que dinheiro não era tão bom assim. Ele desprezava o dinheiro. E ele desprezava o dinheiro por uma série de razões, né, que a gente foi vendo ali. Aí, eu trabalho com hipnose, programação neurolinguística, né, então eu fui mexendo, fui limpando. A primeira coisa que eu faço quando a pessoa chega lá é livrar a pessoa da causa raiz. Então, a causa raiz é aquilo que a pessoa muitas vezes nem tem consciência do que é, muitas vezes nem eu tenho. Algumas vezes eu consigo observar e perceber exatamente qual é o ponto da pessoa, mas tem muitos casos que não dá pra gente descobrir exatamente qual é o ponto onde, né, a partir daquele momento a pessoa parou de ir, né? A pessoa criou esse termostato, criou dentro dela esse programa de não ir além desse limite. Bom, então quando a pessoa chega lá, a primeira coisa que eu faço é isso, eu tiro essa causa raiz, né? É uma memória emocional, eu faço isso através da hipnose, e eu fiz isso. Então passaram-se ali algumas semanas e ele foi melhorando, mas
nesse limite dele. Olha que interessante. Até que depois, numa sessão, acho que 2 ou 3 sessões depois, eu não me lembro agora exatamente quantas, ele ativou a ideia, olha que interessante, de repente, assim, ele despertou para a ideia de que dinheiro era bom. E aí, antes, ele se sabotava, além de não passar de um determinado limite de ganhar somente para pagar as contas, ele se sabotava gastando dinheiro nos lugares errados, com coisas erradas, e aí se enrolando e não indo, né? Era uma clássica realmente sabotagem. E olha que interessante, depois do processo, ali ao longo do processo, depois dessa sessão que a gente fez, ele começou a se sentir seguro e feliz fazendo o dia a dia dele. Porque o X da questão ali com ele era a ação diária. Eram aquelas pequenas coisas chatinhas que ele tinha que fazer. Por exemplo, ligar para o cliente, organizar a papelada, fazer tais ligações, fazer alguns processos ali no computador. Ele trabalha bastante no computador, ele trabalha basicamente sozinho. A partir daquele momento, ele começou a sentir prazer em fazer isso, porque a gente eu criei uma nova neuroassociação dentro dele, e ele passou a sentir facilidade de fazer, de ligar sem sofrer, de fazer o que tinha que fazer rapidamente, de tirar da frente, de ticar a tarefa. Ele começou a ticar todas as tarefas, e foi tão interessante que dias depois ele me escreveu no WhatsApp contando que ele tinha já movimentado uma grana bastante interessante olha que interessante, ele é advogado, né, gente, de processos que ele tinha deixado ali, restinhos de coisas que ele tinha deixado e que faltava só ele terminar. Eu não entendo disso exatamente o que ele tinha que fazer, mas era alguma coisa que ele tinha que fazer num sistema lá, e aí para terminar o processo, para poder cobrar o cliente, algo assim. E aí ele terminou, levantou um dinheiro interessante dos pingados, gente, dos pouquinhos, que ele não dava importância. Ele ficava pensando em montantes muito grandes, então tudo que era pouquinho, ele não dava importância, ele desprezava o dinheiro, como eu disse aqui para vocês. Então, ele de repente, ele ressurgiu. E aí, foi tão interessante porque a mente dele mudou e ele começou a criar, né, novas neuroassociações. Quando eu falo neuroassociações, imagens emocionais, né, dele mesmo, da família dele, e começou a criar um plano para a família dele muito legal, né, de mudar do lugar onde ele estava, de fazer viagem, de fazer coisas para que realmente ele desfrute isso, porque ele nem conseguia desfrutar. Apesar dele ganhar um dinheiro até razoavelmente interessante, ele não passava desse limite. Olha que legal, gente. Então, é possível sim que uma pessoa que tá super frustrada, ela faça essa transformação acontecer e ela passe da frustração para felicidade. Por quê? Porque o que é uma pessoa frustrada? No fundo, é uma pessoa que não sabe ou não conseguiu passar de um determinado limite. Então, a pessoa, ela tenta e não consegue. E ela tenta de várias formas, mas dentro dela existe uma memória que está ligada à vida dela lá no passado, então provavelmente, normalmente na infância, onde não é uma memória, tá, gente? É um conjunto de memórias, de circunstâncias, de vivências que a pessoa teve, onde aquilo trava a pessoa e ela fica parada ali. Então, na vida dela, por mais que ela queira ir adiante, ela, com esse limite gravado dentro dela, ela não consegue se enxergar como uma pessoa merecedora. Essa pessoa, né, travada, ela não consegue se ver como uma pessoa que é igual a pessoas num outro patamar, ela se vê como igual a pessoas inferiores, e muitas vezes, na vida da pessoa, ela realmente está com pessoas que não acrescentam nada. É realmente a clássica autossabotagem. Então, quando eu tiro essa sensação de dentro da pessoa, porque eu mudo ali através da hipnose e da programação neurolinguística, o que a pessoa sente a respeito das coisas do dia a dia dela, do futuro dela e das coisas que aconteceram, ou seja, nós damos um novo significado para isso, a pessoa associa o novo significado a algo bom. Por quê? Porque ela passa a se sentir diferente dentro. E aí a pessoa tem a ação necessária, ela chega na ação necessária para ir muito mais adiante. Então, é um processo muito, muito interessante. Então, gente, é bem clássico, né? Essa história é bem clássica, porque é muito comum as pessoas que chegam e querem ir além. Então, por exemplo, vou dar um outro exemplo. Às vezes a pessoa, ela quer mudar
o patamar de relacionamento dela, ou seja, uma pessoa que está solteira e quer encontrar alguém. A pessoa, quando ela tá com essa sabotagem dentro dela, com esse limite, né, com esse termostato, o que acontece? Ela só consegue ir até mais ou menos, pegando assim em termos de porcentagem, 10, 20% além. Ou seja, ela vai conseguir uma coisa muito parecida com algo que ela consegue conceber como ideal, tá? Mas a pessoa deseja ir muito além, certo? Então, quando eu tiro essa neuroassociação com a ideia errada que a pessoa tem do que ela pode, do que ela consegue, do que ela merece, e eu associo a pessoa emocionalmente, e aí nós queremos uma nova personalidade, uma nova roupagem, isso é interessantíssimo de fazer, né? Porque a pessoa se torna realmente outra pessoa, fazendo diferente, com atitudes diferentes, se comportando diferente, frequentando lugares diferentes, a pessoa consegue realmente passar para um outro patamar. Então, é muito, muito interessante. Gente, eu sou Cristina Long, estou ao vivo aqui na Rádio Mundial, sou especialista em inteligência emocional. Lá no consultório, eu utilizo técnicas como programação neurolinguística, hipnose, para justamente mexer nessas memórias, memórias que a pessoa tem. Trabalho também com regressão e outras técnicas ali que, se precisar, eu mexo para que a pessoa se livre dessa neuroassociação. O que é uma neuroassociação, gente? É quando a pessoa emocionalmente ela está associada a algo que aconteceu. Então, quando a pessoa está emocionalmente associada a isso, ela lembra daquilo constantemente. E ela lembra de várias formas erradas. Então, ela lembra que ela não conseguiu, ela lembra que não deu certo, ela lembra que foi ruim. Isso cria quimicamente, naquele momento que ela lembra, uma mudança corporal, porque a química funciona, né? A química corporal. E aí, o que acontece? A pessoa, ela fica neuroassociada àquilo o tempo todo. Quando eu desligo essa associação que a pessoa tem, tiro essa memória, né? Na verdade eu transformo essa memória, a pessoa muda. E muda mesmo, é muito interessante, gente. Então eu vou deixar o nosso WhatsApp, fala lá com o Kevin, o meu assistente, ele vai te explicar como que funciona esse processo, como você pode fazer em pouquíssimas sessões uma grande mudança de vida, porque você vai mudar a sua personalidade, mudando a sua personalidade, o que você sente, o que você pensa a respeito de você mesmo, você vai finalmente conseguir ter ação concreta para chegar naquela vida que você deseja. Então, é muito, muito interessante. Anotem aí, gente, 0 operadora 11 9 44 13 10 10 9 44 13 10 10. Fala lá com o Kevin, meu assistente. Essas sessões podem ser feitas, inclusive, via vídeo. Atendo muita gente via vídeo, gente que tá mais longe, né? Eu tô em São Paulo, no Brooklyn, pessoal que tá mais longe. Muito comum a gente fazer essas sessões via vídeo. Então, 0 operadora 11 9 44 13 10 10. E lá no meu site, gente, cristinalong.com.br, tem também as informações das minhas consultas. Nós temos as atividades lá no espaço. Nossa próxima atividade em grupo será no próximo sábado, agora dia 20. Nós temos um grupo de constelação, grupo Pixis, que acontece da 1 da tarde até às 7 da noite. É um grupo bem bacana. Então, as informações estão lá no meu site, cristinalong.com.br. Está lá no meu site também as informações sobre os livros que eu escrevi. Então, eu tenho um livro que chama-se A Melhor Versão de Você, que é um livro que fala sobre esse poder pessoal. Para quem não pode fazer terapia, eu escrevi esse livro para ajudar você a entender esse processo, de como você olha para o que aconteceu, como você reformula o que aconteceu na sua mente, como você ressignifica isso e como você dá os passos para mudar a sua personalidade e ir adiante. Tem um outro livro, gente, que chama-se Divórcio Bem-Sucedido. Esse eu escrevi em coautoria com uma amiga minha, que chama-se Kátia Oliveira, que fala também de poder pessoal na crise. Então, ele serve para quem está pensando em se separar, para quem já se separou, para quem, depois da separação, ainda se encontra preso emocionalmente. Então, a gente tem, assim, um grande sucesso com esse livro. As pessoas falam, nossa, me ajudou muito. Então, esses livros você pode pegar lá no site, cristinalong.com.br. Pegar não, né, gente? Adquirir. Tem o livro Anjos e Mentores, que fala sobre poder espiritual, tá? Esse é um livro que fala sobre a minha história com a espiritualidade. É uma história, né, que é muito forte. E eu ensinei as pessoas nesse livro como elas fazem para fazer esse contato com os anjos, com o anjo da guarda, com os outros anjos, com os mentores, de uma forma bem simples, gente, porque é simples, né? E o último livro que eu tenho aqui no Brasil, porque eu tenho um fora, né, chama-se A Lei da Atração para Crianças, que é um livro que fala sobre uma história para
crianças que também serve para adultos, sobre poder do pensamento positivo, coisas boas, belas na nossa vida. Todos esses livros você pode adquirir diretamente lá no site cristinalong.com.br. Se você pôr no Google aí, também vai ter um monte de livrarias que você encontra, mas se você quiser autografado, pede lá pra gente. Então, gente, hoje eu tô falando justamente de uma nova roupagem que a pessoa tem que adquirir, emocionalmente falando, para fazer uma mudança na vida, uma mudança de vida. Então, essa nova roupagem é assim, imagina que quando você foi vivendo a sua vida, desde quando você era criança, você foi passando por várias circunstâncias, por várias coisas que foram acontecendo, que foram trazendo neuroassociações. Então, por exemplo, uma pessoa que passou por uma situação muito ruim, muito triste, uma pessoa, por exemplo, que perdeu coisas, uma pessoa que sofreu, ela teve ali naqueles momentos essas neuroassociações gravadas dentro dela, de uma forma negativa. Então, para que a pessoa não sofra de novo, a pessoa ela tenta fugir daquilo. Por quê? Porque ela evita que aquilo aconteça de novo. Então, tá gravado dentro dela um perigo. Esse é o tal do termostato, né? É o tal da autossabotagem. Então, a pessoa, por exemplo, se ela era uma criança que vivia feliz, saltitante, e de repente um adulto foi lá e esculhambou ela. Então, aconteceu 1, 2, 3 vezes, a criança, ela aprende naquele momento a não tentar mais ser ela passa a ser o que querem que ela seja. Esse é só um exemplo, tá, gente? Então, cria ali um limite, uma sabotagem. Então, pessoas desse tipo, elas evitam se expressar, elas têm medo de se colocar, elas querem a aprovação dos outros, porque tá criada dentro dela essa ideia, e é bem emocional, não é racional, de que eu preciso ser aprovado para poder ser. E aí a pessoa passa o resto da vida buscando isso, e não vai funcionar dessa forma. Então, quando eu tiro isso através da PNL, que é a programação neurolinguística da hipnose, a pessoa não tem mais essa conexão. E aí ela passa a ter força emocional, poder interior e sente alegria em fazer coisas diferentes. E ela vai para uma sensação muito diferente. Então a pessoa, ela passa a ter confiança em fazer algo diferente, porque ela não está mais neuroassociada a uma coisa ruim. E é esse o processo que eu faço. E a gente transforma a personalidade da pessoa. Porque pensa bem, você aí que tá me ouvindo, você hoje faz as coisas de uma determinada forma que criou uma certa personalidade. Então você é assim e tem o seu jeito, o seu jeitinho. Essa é a sua personalidade. Para você ser aquela pessoa que você quer, ter as coisas que você deseja, você vai ter que mudar. Você vai ter que agir diferente, vai ter que se comportar diferente, vai ter que fazer coisas diferentes. Essa mudança precisa acontecer. Isso eu amo fazer lá no consultório, eu adoro ver as pessoas que chegam encolhidinhas, com medo, e de repente elas fazem uma mudança assim, às vezes até bem radical. Por quê? Porque ela consegue ir para a personalidade dela e sentir alegria com isso, finalmente em ser ela. Então é um processo muito interessante. Gente, anotem aí, 0 Operadora 11, eu sou Cristina Long, estou aqui ao vivo na Rádio Mundial. Então, o nosso WhatsApp, fala lá com o Kevin, o meu assistente, 0 Operadora 11 944 13 10 10, 944 13 10 10, desculpa, 944 13 10 10. E lá no meu site, gente, cristinalong.com.br, tem também as informações sobre as minhas consultas, tem as informações sobre as atividades no espaço, né? Como eu falei, sábado tem a constelação lá. Eu não participo da constelação, tá, gente? Às vezes eu participo, mas é um grupo maravilhoso, eu super recomendo que vocês conheçam. Tem uma super promoção lá que eles colocam, então, se você participar algumas vezes, você ganha até a sua constelação, é bem legal, olha lá no site. E, gente, eu quero aproveitar que eu tô aqui e eu quero fazer um convite para você. Eu vou ao Egito em agosto, vou levar um grupo novamente, todos os anos eu vou para o Egito, então eu quero convidar você a vir nessa viagem comigo, fazer uma viagem terapêutica e turística ao mesmo tempo. Nessa viagem a gente vai conhecer o Rio Nilo, nós vamos conhecer as pirâmides, vamos fazer um cruzeiro lindo, né, por algumas cidades ali do Egito, a gente anda de camelo, anda de balão, é muito legal. Você pode levar quem você quiser, não tem nenhuma contraindicação, ou seja, pode qualquer idade, e é muito bacana. Então, para fazer essa viagem comigo, Cristina Long, entra lá no meu site, tá lá as informações, cristinalong.com.br. Lembrando que o Long, gente, se escreve L-O-N-G-H-I, cristinalong.com.br, ou pede lá pro Kevin também, que ele vai te mandar o link, que é 0 Operadora 11
944 13 10 10. 944 13 10 10. Olha só, se alguém teve uma experiência ruim um dia, né, por exemplo, há 30 anos, alguma coisa que marcou muito a pessoa, essa experiência a pessoa sente até hoje porque ela lembra daquilo. Só que se a pessoa está associada, né, neuroassociada a essa lembrança como muito ruim, aquilo vira uma trava na vida da pessoa. E aí ela não consegue ir além porque ela acredita que ela não deve, que ela não pode, que não vai funcionar, que ela não merece. E aí a pessoa tá o tempo todo vivendo aquilo. Quando ela tá vivendo aquilo, ela tá vivendo de passado. Isso é muito comum. E eu corto, né? Eu podo neurologicamente essas associações que a pessoa tem em relação ao passado dela. E a pessoa começa a olhar o passado de forma muito neutra, sem sentir. Aí a pessoa tá livre e ela tem espaço, emocionalmente falando, para sentir felicidade fazendo as coisas que ela tem que fazer. Então a pessoa para de sentir peso, a pessoa para de sentir frustração e ela passa a ser uma pessoa prática, mais racional, menos emocional, criando, né, essa nova personalidade que faz a grande diferença acontecer na vida da pessoa. Então, gente, é um processo muito interessante. Estou há 22 anos trabalhando como terapeuta, amo o que eu faço, tenho aqui vários programas na Rádio Mundial, né, tenho 5 programas aqui na Rádio Mundial, falo sobre isso. Aliás, gente, os vídeos vão lá pro YouTube, tá? Estão lá no YouTube, você pode me acompanhar no Instagram também, tô colocando dicas todos os dias lá no Instagram de como você faz esses pequenos processos, né, diário. No Instagram, Cristina Long, o YouTube também, Cristina Long. Então, é super possível fazer essa mudança. E, gente, inclusive, eu criei um curso, que é um workshop, na verdade, que é um workshop que chama de recursos de programação neurolinguística para mudar, ou seja, recursos de PNL para mudar. Eu vou ministrar esse workshop no dia 12 de maio, e é um workshop que serve para você aprender sozinho a fazer esses exercícios, tá? Então, você vai aprender de uma forma bem prática, não é nada teórica, como você faz para mudar o seu estado emocional. Se você neuroassocia um novo estado emocional, ou seja, você estava se sentindo mal e você passa a se sentir bem, você estava se sentindo frustrada e você vai e sente alegria, sente prazer, muda a condição, muda a sua força e aí a pessoa consegue fazer. Então, esse curso, esse workshop eu vou ministrar no dia 12 de maio. Eu tenho vagas limitadas aqui em São Paulo, no Brooklyn. Então, para fazer inscrição, olha lá no meu site, cristinalong.com.br, tá lá as informações desse workshop, vai lá na parte de cursos e workshops, você vai encontrar com certeza. Gente, as nossas experiências, elas criam travas ou elas criam liberdade. Depende das experiências que você teve. Então, eu te pergunto, que experiências você teve na sua vida? É fácil saber, se a sua vida tá travada, se você não tá conseguindo andar, se você não tá conseguindo fazer, é porque você teve essas experiências ruins que estão neuroassociadas de forma errada dentro de você. Cortando isso, você vai para alegria, você vai para o prazer, você vai para o encantamento com você mesmo, você vai para a estima, você vai para sua força e você vai fazer assim uma grande mudança acontecer na sua vida. É super possível. Venha fazer esse processo que você vai mudar com certeza. Então, gente, anotem aí, 0 operadora 11 944 13 10 10, 0 operadora 11 944 13 10 10, fala lá com o Kevin, ou olha lá no meu site cristinalong.com.br e cristinalong.com.br, lembrando que o Long se escreve L-O-N-G-H-I. Então é isso, pessoal. Até o próximo programa. Amanhã cedinho, 6 da manhã, estarei aqui novamente. Uma excelente noite para vocês.